E agora eu vou passar cada tipo de dado que o sistema ele aceita receber, tá? O primeiro é o texto, né? O campo texto, eu vou criar os campos juntamente com vocês. Ele é um campo de texto normal, vai permitir receber texto, número, caracteres especiais, tudo certinho. A questão é que ele vai ter um comprimento máximo que ele vai salvar os dados. Então, por exemplo, se eu colocar 3 aqui e criar o campo, o que vai acontecer? Quando eu vier aqui no meu lead editar, o campo texto foi criado, beleza. Eu consigo digitar ABC. Eu consigo digitar mais que isso? Consigo sim. Consigo digitar um monte de outras coisas. Porém, quando eu for salvar, ele vai apenas manter o que está dentro do ABC, ok? A questão de você não conseguir, olha, puxa, eu queria que não fosse possível nem digitar aqui além dos 3 campos, tá? Aí a gente consegue fazer isso aplicando uma máscara de campo. E aí ele vai pegar o comprimento que você definiu e vai limitar, se eu tentar digitar alguma coisa aqui, ele não vai, ok? Mas se por acaso o seu sistema permitir, você pode digitar um monte de coisa, porém ele só vai salvar o número máximo de caracteres que você definiu no campo comprimento, ok? Isso vai ser igual para todos os outros tipos de dados, ok? A gente tem o tipo de dado decimal, campo decimal, que nele a gente vai falar quantos dígitos, quantos caracteres no geral esse campo vai poder aceitar, então pode aceitar até 12 caracteres, e desses 12, 4 serão decimais. Se eu salvar aqui, editar meu lead novamente, campo decimal, ele vai aceitar até 12, né? Valores que vão estar aqui, e aí a gente consegue colocar até 4 campos decimais para ele salvar esse valor. Ok? Se a gente vir em detalhes, já está aqui. Beleza? Antes da vírgula, depois da vírgula. Aqui está ponto porque o meu usuário está configurado para exibir ponto nesse campo aqui, tá? Mas eu consigo alterar lá nas minhas preferências para exibir vírgula. Isso aí tem outro vídeo que fala disso. Ok? Depois do campo decimal, a gente tem o campo inteiro, que ele vai funcionar da mesma maneira, só que como a gente não tem casas decimais, a gente não tem vírgula, não tem ponto, a gente só fala o comprimento do campo mesmo. Então vamos supor que esse campo inteiro ele seja a idade de alguém. Eu vou vir em editar, né? A idade ele pode ter até 3 dígitos, né? Que seria 120 anos tal, alguma coisa nesse sentido. Vou colocar 99 e aí ele vai... mesmo que eu digite texto aqui, caracteres especiais, ele só vai salvar para mim os números, tá? Aqui da mesma forma, eu posso digitar E de notação científica tal, mas ele só vai salvar mesmo a numeração. E aí a divisão por casas decimais. Beleza? Campo inteiro é isso. Agora a gente tem campo percentual. Então, a gente vai criar um campo percentual. Nesse campo percentual, valor padrão já foi explicado, você vai colocar uma porcentagem entre 0 e 100, ok? Então, quando a gente editar o nosso lead, aqui no campo percentual, você não vai colocar a porcentagem no final. Por quê? O campo já tem aqui. Você só vai colocar o número mesmo. Olha, eu quero 10%, eu quero 12,5%, eu quero 90%. Tá? Mais que 100%, quando a gente salva, ele também permite, tá? Então você pode fazer desta forma também. Você pode colocar de 0 a qualquer outro número positivo. Beleza, número positivo a gente entendeu. E agora, negativo. Será que a gente consegue colocar uma porcentagem negativa? A gente consegue sim. Né? Só vem editar, colocar o sinal antes, vem aqui em salvar, e aí, quando a gente voltar na informação do campo, ele já vai estar com percentual negativo. Ok? Campo percentual foi. Agora a gente tem um campo moeda. Tá? O campo moeda, teoricamente, você poderia utilizar o campo decimal como um campo de moeda. Porém, o sistema ele tem funcionalidades adicionais no campo moeda que ele não tem no decimal. Por exemplo, o CRM VTiger ele é multimoeda, ou seja, por padrão você vai vir com real, porém você tem como cadastrar euro, dólares, tem como cadastrar moedas de países, por exemplo, da América Latina, da Europa, da Ásia. Então, enfim, tem todas as moedas lá.
Sendo assim, você consegue, quando cria um campo moeda, dentro da cotação, dentro do, sei lá, um ticket médio, alguma coisa assim, você consegue falar, ó, isso aqui está em real. Opa, esse cliente aqui é da Argentina, então está em pesos, né? Enfim, você consegue alterar e depois fazer algumas operações que vão ser mais avançadas, via workflow, via relatório, para você conseguir o agregado, olha, o ticket médio de empresas, clientes que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, em outro país. Você consegue fazer operações com mais facilidade do que quando o assunto for moeda, do que você faria se você deixasse um campo decimal normal, tá bom? E aí, o que vai definir quantas casas decimais no campo moeda eu vou ter? Então aqui eu vou criar o campo moeda, colocar um comprimento de 20, vou salvar, e essa informação do campo moeda, quantas casas decimais a gente vai trabalhar, ele vai estar no seu perfil, tá? Só clicar no avatar, minhas preferências, e aqui embaixo a gente vai ter a seção de configuração de moeda. E aí o separador de casas decimais é a vírgula, casas de milhar é o ponto, ele vai agrupar de 3 em 3, né? E aí a gente vai falar que tem duas moedas. Sempre que for um campo do tipo moeda, vão ser duas casas decimais em todos os lugares, tá? Se eu quiser aumentar, diminuir, eu posso fazer isso aqui no próprio menu, tá, de minhas preferências, e a gente consegue definir um valor maior ou menor para o campo de moeda, ok? Campo de moeda é basicamente isso aí. Vamos criar um outro campo chamado de data. O campo de data, ele é um campo de data simples, tá? Você vai colocar dia, mês e ano, vou até recarregar aqui nos leads, editar. O campo de data, você clicando aqui, ele permite você selecionar uma data, sim, então, sei lá, dia 28, que é o dia de hoje que eu estou gravando, mas eu consigo também digitar, né? E, por exemplo, tá vendo que ele já deu o formato certinho, dia, mês e ano? Beleza, e está separado por traço. Então, eu consigo, na verdade, fazer o seguinte, digitar na mão, desde que eu respeite a formatação que ele me pede, qual que é a data que a gente está tratando, né? Dia 1º de janeiro de 2023, por exemplo, tá bom? Se eu clicar em salvar, ele vai salvar o campo de data, e aí ele é bem interessante também, né? Para depois você puxar relatório e tudo mais, que ele vai ter algumas funcionalidades de você puxar um relatório de todas as coisas que aconteceram no dia 1º, ou no dia 1º do mês 1º, ou no dia 1º do mês 1º de 2023, ou só em janeiro de 2023, ou só no ano de 2023, 2022. Então, cada campo desse aqui ele pode ser pesquisado separado ou combinado com outro campo. Tá? Isso vale para dia, para mês e para... Beleza? Campo de data é isso aí. O campo e-mail, ele vai exigir que você tenha um e-mail. Tá? O que é um e-mail? O e-mail é o prefixo, o arroba, o domínio e o que eu vou chamar de DNS aqui, que é o ponto alguma coisa, ponto .br, ponto .sh, ponto .eu, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse vai ser o campo e-mail. Se não tiver formatado dessa forma, ele não vai permitir que a gente salve, né? Se eu colocar vem aqui salvar e for, opa, por favor, digita o endereço de e-mail válido. Agora, se eu colocar, por exemplo, suporte@netsac.net, temos o prefixo, a arroba, o pós-fixo ou domínio, e o domínio também, que é o net. Aí, se eu salvar, ele já libera para mim, beleza? Campo e-mail é basicamente isso. Agora, o campo telefone. Tá? O campo telefone, a gente consegue aplicar máscaras de campos depois. O que é uma máscara de campos? Uma máscara de campos é quando você vai digitando e ele já vai preenchendo com os parênteses, o espaço, o traço, automaticamente para você. Tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei 11 9 9876 5432. Aqui, quando a gente tiver a máscara de campo habilitado, ele já vai, conforme for digitando, ele vai conseguir preencher. Olha, aqui tem espaço, aqui tem traço, aqui tem parênteses, aqui fecha parênteses. Ele vai fazer isso aqui pra gente, tá? Mas de resto, esse aqui é o campo telefone, que se insere informações numéricas, tá? Você pode salvar do jeito que tá, que aí quando ele for exibir, ele vai estar com as informações que você digitou aqui também, né? De traço, espaço, parênteses, ele vai armazenar tudo isso aqui bonitinho, tá? Ele permite a gente pegar texto? Sim, tá? Ele considera que você possa querer digitar, sei lá, um ramal, alguma coisa assim nesse sentido, né? Se eu colocar aqui ramal 1005, quando a gente habilitar aqui em detalhes, ele vai ser como se fosse um campo texto normal. Só que aí ele tem a possibilidade
mais fácil da gente aplicar a máscara de campos, ok? Então, campo de telefone é isso aí. O campo celular é exatamente a mesma coisa, tá? Tanto que ele até não tem aqui. Em algumas versões você tem a separação de celular e telefone, mas aqui é tudo telefone, tá? Que a funcionalidade é a mesma. Vamos para o campo picklist. O campo picklist é um pouquinho diferente, tá? É um dos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção porque ele tem umas funcionalidades adicionais, tá? O campo picklist ele pode ser chamado também de lista de opções, tá? Ou drop-down. E aí depende muito da nomenclatura do local onde você está pesquisando essa informação, tá? Mas picklist é o que a gente utiliza, a nomenclatura oficial do CRM vTiger, tá? É basicamente uma lista de opções. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, opção 1, vírgula, opção 2, vírgula, sempre que eu aperto uma vírgula, cara, não importa. Eu posso digitar um texto, colocar espaço, colocar número, colocar traço, caracteres especiais. Ele só vai entender que é uma opção, ele vai fechar a opção quando apertar a vírgula. Aí ele entende que, opa, beleza, eu vou salvar isso como uma opção separada. Tá? Então vocês podem colocar traço, pode colocar espaço sem problema nenhum. Digitar a opção 3. E aí, coloquei as 3 opções. Eu não vou salvar ainda porque eu vou explicar isso aqui, tá? Mas quando eu salvar, ele vai permitir que, por exemplo, a gente pegue dessas opções, opção 1, opção 2, opção 3, para selecionar qual que é padrão também, tá? E aí quando a gente for criar um lead, ele vai vir com essa aqui habilitada por padrão, e depois o pessoal pode mudar se quiser. Então aqui nós digitamos a lista de opções, tem um vídeo dedicado de como você alterar essas listas de opções, fazer algumas modificações de cor, de plano de fundo e tudo mais, em outro vídeo dedicado a isso, tá? Ele está no canal, ele se dedica a isso. Aqui a gente só vai adicionar e explicar essa funcionalidade, tá? Se você tiver na dúvida se você vai habilitá-la ou não, eu recomendo sempre deixar habilitado, tá? O que ela faz? Basicamente, cada usuário no sistema ele vai ter uma função, né, que é um cargo dentro do organograma da empresa, que o sistema pede para a gente cadastrar esse organograma. E aí, você consegue, quando essa opção está habilitada, você consegue definir quais opções dessa aqui, dessas opções, 1, 2 ou 3, a pessoa consegue ver. Então você vai ter o cargo presidente. O presidente vai ver a opção 1, 2 e 3. Você vai ter o cargo analista de suporte, que só vai ver a opção 2 e 3. Puxa, você vai ter o cargo vendedor, que só vai ver a opção 1. Então você consegue definir, ter um nível de controle sobre quem vai ver quais opções a depender do cargo que a pessoa estiver. Tá? Então, novamente, na dúvida, deixa habilitado. Por que eu falo para deixar habilitado? Porque uma vez que a gente cria o campo, a gente não consegue mudar. Se a gente criou com ele habilitado, não dá para desabilitar. Mas aí tudo bem, porque a gente só deixa todo mundo ver todas as opções. Agora, se a gente criar um campo picklist sem estar isso habilitado, a gente não consegue habilitar depois. Então teria que criar um novo campo picklist com essa opção habilitado e transferir todas as informações que estavam nesse campo picklist 1 para esse campo picklist mais novo. E aí ele é um processo um pouquinho mais longo. Então, na dúvida, deixa habilitado, porque no pior dos casos você não vai utilizar. No melhor dos casos, você vai utilizar eventualmente, ok? Então, essa é a informação da picklist. Vou salvar aqui, só para a gente visualizar, né, conforme a gente já está fazendo. Editar o nosso lead, e aí o campo picklist é uma dessas 3 opções que a gente pode selecionar, tá? Podemos digitar alguma coisa aqui, ele não vai inserir o valor teste, não vai criar a opção teste aqui, né? Mas a gente consegue, por exemplo, digitar 1, ou 2, ou 3, e aí ele vai pesquisar dentro das opções o texto que a gente está digitando aqui, né? Ele vai funcionar dessa forma. Campo picklist, ok. Agora a gente tem o campo URL. O campo URL é basicamente um campo que ele vai conter um endereço URL da empresa, tá? No geral, ele vai acabar sendo um campo de texto, tá? Então você consegue colocar, por exemplo, as coisas aqui. A partir do momento que você salva, ele vai estar exibindo aqui como um texto, né? Só que
com a opção de você abrir uma nova aba, né? Então ele vai um texto link, esse azulzinho aqui, e ele vai trazer você para cá, para o site que está selecionado, ok? Então o campo URL ele vai funcionar dessa forma. Agora aqui a gente tem o campo caixa de seleção. O campo caixa de seleção é aquele balãozinho ou quadradinho que você tica, né? Você seleciona se a coisa está habilitada ou não está habilitada, que é basicamente isso aqui, beleza? Não tem muito segredo. Temos também a área de texto. Qual que é a diferença do campo área texto do campo texto normal, que é esse aqui, né? A diferença é o seguinte, o campo área texto ele vai ser um campo que você não tem um limite de caracteres. Vocês puderam notar que não tem um comprimento, né? O campo comprimento na hora que a gente está criando. Por quê? Aqui ele permite que a gente digite o quanto que a gente precisar, tá? E aí não só digitar o quanto que a gente precisar, mas a gente consegue, quando a gente vem no canto inferior direito, a gente consegue redimensionar para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para a gente ter uma melhor visualização desse campo. Então, por exemplo, o campo descrição é um bom exemplo de um campo área texto, ok? Você não tem limite de caracteres que você tem no campo de texto normal, e aí você tem essa funcionalidade de redimensionar para você conseguir enxergar um número maior de informações de texto ali na tela, ok? Campo área de texto. Aqui a gente tem a caixa multisseleção, tá? A caixa multisseleção ela vai ser uma mistura do pick list com o checkbox. A gente vai mostrar isso agora. Então a gente vai ter opção 1, vírgula, opção 2, vírgula, opção 3, vírgula, né? Quando eu salvar, vamos editar aqui novamente, ele já tem a caixa multisseleção que eu posso falar, olha, esse aqui é a opção 1 e a opção 3. Ele vai funcionar basicamente como funcionam as tags, as etiquetas, tá? Então você pode, diferentemente desse aqui, pick list, que você tem uma opção só por vez, aqui você pode ter mais de uma opção por vez na ordem que você definir. Caixa de multisseleção, ele funciona dessa forma, tá? Aqui a gente tem o coisa do Skype, que aí você pode colocar o ID do Skype ou o e-mail da pessoa do Skype. Ele vai funcionar de uma forma muito parecida com o campo texto, tá? Se a gente recarregar a página, ele vai aparecer aqui a caixa do Skype, tudo bonitinho. E por fim, a gente tem o último campo, que é padrão do sistema, que é o campo hora. E aí a gente pode definir. Aqui eu vou mostrar para vocês, quando a gente vem aqui no campo hora, clicando nele. Quando a gente clica nele, ele ele traz para a gente a hora, o minuto e o período. Se é o período da manhã, entre meia-noite e antes do meio-dia, ou é o período da tarde, que é entre o meio-dia, né, a partir do meio-dia até antes da meia-noite. E aí a gente pode selecionar um desses valores, ele vai pulando de 15 em 15, mas a gente consegue editar aqui na mão com um minuto quebrado, né, que não respeita esse de 15 em 15 ou de meia em meia hora. A partir do momento que a gente salva, ele já tem esse campo de hora funcionando aqui certinho, né, com hora, minuto e o período, beleza? E por fim, são esses os campos, né? Caso haja necessidade de você criar um campo com um tipo de dados que não dá para ser criado com os que a gente já apresentou aqui, aí a NetSac ela consegue desenvolver um campo de dado personalizado para você, né? Como é o caso desse CPF CNPJ aqui. E aí, desenvolvendo esse campo, a gente também consegue aplicar as máscaras de campo, ok? Então, a parte de quais são os tipos de dados que esse módulo aceita, é isso aí que foi passado.